Amém. Glória a Deus. Sinta-se à vontade. Oh, querido, como é maravilhoso estar na presença do Senhor, sim ou não? Como é tremendo, querido. Como é tremendo. Nós precisávamos ter um culto toda manhã, né? Eu digo, nós temos toda manhã nós temos nosso momento de orar, de fazer o nosso devocional, mas quem dera a gente pudesse estar toda manhã junto, todos os dias, começando o dia assim, né? Deus é maravilhoso, amém, queridos? Deus é um Deus que te ama sobre todas as circunstâncias, sobre qualquer luta que você estiver passando. O Senhor tem colocado muito isso no meu coração, da onipresença dEle, da onipotência, da onisciência dEle, amém, queridos? E nós precisamos entender, querido, que nada neste mundo pode nos enganar, nada nesse mundo pode tomar a nossa mente. Por isso que o Senhor fala que nós temos que orar, que nós temos que vigiar, porque tudo aquilo que acontece ao nosso derredor acontece com uma intenção, a intenção de tirar a nossa vida da presença do nosso Deus. Tudo o que acontece que vem para te abalar, não é? E assim, e são coisas que acontecem, que eu provoco, e são coisas que acontecem ao meu derredor que eu não tenho nenhum tipo de responsabilidade, que é natural, que é deste mundo, né? Já vista a luta que nós estamos vivendo agora, né? Nunca se viveu uma crise econômica, financeira tão grande, né? Sempre existiu focadas, né? Numa região, noutra região. Hoje o globo, o mundo está em crise, né? E nós estamos vendo momentos terríveis, querido, acontecer. E é hora do povo de Deus que não perder o foco, é hora do povo de Deus, é hora de nós nos levantarmos em oração, é hora de nós nos levantarmos em clamor ao Senhor, que proteja a nossa nação, que proteja a nossa cidade, que proteja a nossa família, que o Senhor venha com poder sobre a sua igreja e que levante a sua igreja em poder, em graça, amém, queridos? E isso não acontece na nossa vida assim, ó, não. Isso não acontece na nossa vida no estalar de dedos. Isso é uma busca incessante que nós temos que ter todos os dias, não é? E reconhecimento da graça, do poder de Deus que está sobre a minha vida. Relacionamento requer um alto nível de investimento, amém, querido? Não tem relacionamento, não existe relacionamento se eu não invisto. Eu tenho que investir. Eu tenho que investir o meu tempo diante da palavra de Deus. Eu tenho que investir o meu tempo diante da busca do Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo habita as nossas vidas, amém? O próprio Deus habita em nós e nós precisamos investir tempo para ouvir, para ser dirigido por esse Espírito Santo. Porque essa é a promessa do Senhor. Eu vou porque o Consolador virá. E Ele te ensinará todas as coisas. E essas coisas que passam desapercebidas, essas promessas passam desapercebidas durante o nosso dia a dia, por causa do envolvimento que nós temos e temos que ter, estamos nesse mundo, não somos desse mundo, mas estamos, e enquanto estamos aqui, somos chamados a ser pessoas abençoadoras. Amém? Diga, o Senhor me fez. Mas diga com vontade. Diga, o Senhor me fez agente abençoador. Amém, queridos? Eu fui chamado a ser abençoador. Você foi chamado a ser um abençoador. Aonde, querido, nós precisamos fixar os nossos olhos, aonde nós precisamos fixar a nossa fé, o nosso coração, é na justificação e na remissão dos nossos pecados feito na cruz do Calvário. Tudo começa aí. Não é? Uma vez justificado, justificado para sempre, sim ou não? Até coloquei lá no coisa da igreja, né? Eu achei tremendo aquela definição. Ser justificado é a mesma coisa de você ir na frente do juiz. Sim ou não? E aí ele julga a sua causa, bate o martelo, pum! O que ele falou? Está liberto, está livre. Livre. Amém, queridos? A remissão dos pecados. O sangue de Jesus derramado na cruz nos lavou, nos libertou, nos tirou o peso do pecado, a condenação que era contra nós.
E isso foi a parte do Senhor Jesus. Quem pode dizer amém aí? Eis que está o quê? Consumado. Juiz, bateu o martelo, não é? Ele é o nosso juiz diante de Deus. Então, quando Deus olha para nós, e quando Deus olha a nossa fragilidade, quando Deus podia se irar comigo, com você, Ele olha o Filho, Ele olha o sangue de Jesus derramado, e aí Ele fala, não, eles foram justificados, eles foram remidos, e o Senhor nos ama, e Ele nos levanta, e Ele toma a nossa vida, diz a Bíblia que Ele nos toma com a destra da sua poderosa mão, e nos levanta, e nos coloca de novo no caminho. Amém, queridos? O Senhor não nos abandona. Isaías fala assim que o meu pecado, ele faz uma distância entre eu e o meu Deus. E tem uma diferença muito grande. Sim ou não, queridos? Disso. Tem uma diferença muito grande de falar assim, estou em pecado, então Deus não está me vendo, Deus não está me olhando. Isso não é verdade. Obrigado, querido. Isso não é realidade. Obrigado. A realidade é que eu me afasto de Deus. A realidade é que quando eu peco, eu escolho ir para longe de Deus. Amém? Mas o que a Bíblia diz a respeito dos atributos do Senhor? Que Ele não divide comigo, que Ele não divide com você esses atributos. Ele divide a graça, né? Bênção, unção, poder. Mas a onipresença, a onisciência, é a onipotência dEle. Amém, queridos? Então, quer que eu esteja onde eu esteja, Deus está comigo. O salmista diz, para onde irei, para onde fugirei, não é? Se eu for para o alto da montanha, lá o Senhor está. Se eu montar a minha cama lá no abismo, lá também está o Senhor. Queridos, nós temos um Deus presente, nós temos um Deus que quer nos levantar, que quer nos fazer viver a vida de abundância, e nós precisamos nos desvencilhar de todas as dificuldades deste mundo. Sabe por quê, querido? Porque se eu não viver a aliança, se eu não viver o relacionamento, se eu não viver intimamente relacionado com o Senhor, não vai sobrar nada na hora da dificuldade, na hora da luta, não sobra nada, queridos. Quantos e quantas pessoas você conhece? Passa assim um pensamento bem rapidinho na sua cabeça, sem julgar ninguém. Quantas e quantas pessoas você conhece que era firme, que era conhecedor da palavra, que orava, que não sei o quê, e hoje estão perdidos, e hoje estão no mundo, queridos. E hoje não consegue voltar para a igreja, hoje não consegue vir para a igreja. Por quê? Porque não é no conhecimento. Amém, queridos? Não é só no conhecimento. Nós temos que crescer no relacionamento com Deus e no conhecimento das promessas. As promessas, elas são, a palavra e a promessa, elas são a coluna para que nós, no dia mau, lembrar da palavra, lembrar da promessa e permanecer. Amém, queridos? Mas eu não posso viver só esperando a promessa. Eu tenho que conhecer o meu Deus na intimidade. Amém? Foi por isso que o véu foi rasgado de alto a baixo. Para que eu e você pudéssemos entrar no lugar santo. Diante do Senhor. Para adorar. Para bendizer. Para prestar culto ao Senhor. Por isso, querido. Hoje não precisa de ninguém entrar, amém? Por você. Hoje você pode entrar na presença do Senhor. E nós precisamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, querido. E nós precisamos muitas vezes não só abrir, mas nós precisamos frear a nossa mente. Frear os nossos pensamentos. Vestir o capacete da salvação e dizer, Senhor, eu preciso buscar os pensamentos que vêm da onde? Alto. Tempos atrás, agora que eu deitava na minha cama para dormir, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas eu deitava na minha cama para dormir, passava 350 mil pensamentos na minha cabeça. Todos. Pensamento que não tinha nada a ver, pensamento do dia, pensamento que eu vou fazer amanhã. E eu levantava e falava, Senhor, tem misericórdia de mim. O que está acontecendo com a minha mente? Aí você não descansa. Aí você acorda no outro dia cansado na alma e no emocional. Sim ou não? Não precisa me levantar, não.
Só eu já vivi isso ou alguém aqui já viveu isso? E nós precisamos orar, querido. Nós não podemos deixar isso passar desapercebidos. Porque isso quer tirar a gente do foco, quer tirar a gente da direção daquilo que Deus nos chamou para ser. Sabe que Deus nos chamou para ser? Sabe, tem muita gente que fala assim, eu não sei, pastor, eu estou na igreja, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual é o propósito que Deus tem para mim. Sabe o primeiro propósito, o primeiro e grande propósito que Deus tem na sua vida? Te transformar, me transformar na imagem e na semelhança do seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o primeiro propósito. Jesus, quando ele veio fazer o quê? Ele veio redimir o homem através da morte da cruz do Calvário, sim ou não? Sim, ele se entregou. Mas ele veio fazer o quê? Ele veio revelar o amor do Pai. Ele veio revelar o reino. Isso? Amém? Sabemos isso, não é isso? Então, qual é o meu propósito, querido? Primeiro, que eu tenho com Deus, é ser um agente de Deus, é ser um embaixador de Cristo. Amém? É ter uma vida focada na palavra do Senhor, aonde eu seja embaixador do reino, aonde eu venha trazer o reino de Deus, aonde tem reino de trevas. Amém, queridos? Eu sou chamado para vir trazer a luz de Cristo aonde tem trevas. Eu sou chamado para vir ser um abençoador. Amém, queridos? Qual é o propósito que Deus tem para mim? Ser o reflexo de Cristo Jesus na vida daqueles que me rodeiam. E para isso eu preciso o quê, querido? Para isso eu preciso ter um relacionamento íntimo com Deus. Eu não posso ser religioso, querido. Quantos caem neste engano da religiosidade? Eu oro todo dia. Eu leio a Bíblia todo dia. Eu vou à igreja todo domingo, quarta. Se tiver segunda, eu vou também. E tudo aquilo que a pessoa faz, que externiza, é bom. Tudo aquilo que a pessoa faz externo, a pessoa fala, olha, aquela pessoa está sempre sorrindo, aquela pessoa é legal, aquela pessoa, olha, é coisa boa. Mas lá no íntimo, querido, lá no íntimo, lá no coração, lá onde só Deus esquadrinha e só Deus conhece, não é isso? Nós temos que tomar conta disso, amém, queridos? Nós temos que tomar conta do nosso interno. Deus está preocupado. Deus não se preocupa, tá, gente? É só uma metáfora, um jeito de falar. Deus, ele está olhando, esquadrinhando o seu coração, o meu pensamento e o seu pensamento. Imagine você, que aquele pensamento que você não verbalizou, Deus conhece. Deus sabe. Então você está entendendo daquilo que nós temos que tomar conta, daquilo que é nosso, daquilo que é direção que Deus deu para mim, o Espírito Santo habita em mim para isso, para que eu deixe, para que eu permita que o Senhor esquadrinhe, para que o Senhor entre no profundo do meu ser, e eu ore como o salmista, fala, Senhor, esquadrinha o meu profundo do meu coração, e vê se há em mim o que? Algum caminho mal. Para quê? Para que eu possa me arrepender. Porque na verdade, que o que fica no final diante de Deus, é aquilo que eu sou internamente em decorrência daquilo que Deus fez na minha vida. Então a vida, querido, começa com nós entendermos que somos justificados. Amém, queridos? Nenhuma condenação há. Glória a Deus. Por entender que eu sou remido, que eu sou lavado, que o meu Deus venceu a morte na cruz do Calvário, através da vida de Jesus Cristo, venceu a morte, me libertou. E me chama para viver uma vida diferente na presença dEle, acima de tudo, acima de qualquer circunstância. Abra a tua palavra, queridos. Vamos ler a palavra para nós darmos mais profundidade daquilo que nós estamos falando até agora. Jeremias 17. Não é do 7 ao 10. Deus nos chama para algo que seja íntimo, amém, queridos? Deus nos chama para um relacionamento íntimo, onde nós não podemos, de maneira alguma, ser superficiais.
Nós não podemos passar pelo nosso relacionamento com Deus como nós passamos pelo relacionamento que nós temos com um vizinho, um distante. Você fala, oi, tudo bem? Tchau, oi, bom dia, tudo bem? Todo dia você encontra. Não, o Senhor nos chama para um relacionamento íntimo porque Ele quer revelar a mim, Ele quer revelar a você o amor, a graça, a unção, o reino de Deus com profundidade. Amém, querido? Com poder, com autoridade. Diz assim, Jeremias está falando aqui, queridos, e ele está falando na época que Israel estava dividido, não é? Israel do norte, Israel do sul, Judá e Jerusalém. E um rei era Jeroaquim e o outro, esqueci, me perdoe, falo da próxima vez. E o que acontece? Jeremias está falando a respeito do engano, do pecado que destrói a vida da gente, para aquele povo. E ele está falando assim, poucos anos antes de Jerusalém cair, amém, queridos? Porque as pessoas estavam virando as costas para o Senhor, estavam virando as costas para a casa de Deus, não é? E estavam vivendo a vida, assim, relativamente, um relacionamento frio, um relacionamento comum, um relacionamento sem intimidade. Deus quer o meu coração, amém, queridos? Deus quer o teu coração. O teu coração, o meu coração é morada de Deus. Vamos lá, 7. Jeremias 17, 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhece? Eu, o Senhor. Esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém, queridos? Então o Senhor começa falando aqui, ó, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Queridos, quantas pessoas nós estamos vendo, quantas famílias, quantas pessoas nós estamos vendo desesperançadas da vida. Quantas pessoas em depressão que não tem mais alegria de viver. A palavra diz que Cristo em nós é a esperança da glória. De viver uma vida abençoada, de viver uma vida, não é, transformada. Mas Cristo em nós significa, querido, que nós precisamos tê-lo de tal maneira que Ele possa conduzir as nossas vidas, que Ele possa dirigir as nossas vidas, de tal maneira que eu possa dizer como Paulo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse Cristo vive em mim, querido, Ele tem algo de muita entrega. Amém? Não é de pouca entrega. É dizer, Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Senhor, eu não quero que os meus pensamentos, eu não quero que os meus sentimentos, eu não quero que as minhas emoções tomem a minha vida. De tal maneira que eu não possa enxergar o Senhor no dia mal, porque a Bíblia diz que tem o dia mal. Sim ou não, queridos? Então eu preciso estar ligado ao Senhor. Eu preciso estar com a esperança no Senhor. Eu preciso ter a fé, querido, que me mantém em pé no meio do turbilhão, da luta do dia a dia. Sim ou não? Eu creio que cada um de nós que está aqui já deve ter experimentado disso. De ter passado luta. De ter passado ao momento que você fala, meu Deus, né? Até quando a gente está descrente, a gente fala isso, não é verdade? Você já viu isso? Tem hora que eu falo assim, você está falando, meu Deus, mas você está falando, meu Deus, assim, com você conferindo, meu Deus, eu estou desfalecendo, não é? Tenha misericórdia de mim. E quando na verdade, querido, nós temos que simplesmente nos dobrar diante do Senhor e falar, Senhor, eu não sei como lidar com essa situação, mas Tu sabes. A minha esperança está no Deus, que é o Senhor dos senhores, que é o Rei dos reis. Amém, querido? Sabe, eu tenho batido muito nessa parte da justificação,
muito, muito nessa parte da remissão, porque a nossa vida começa aí. Se nós não entendermos isso, nós não conseguimos ficar na presença do Senhor. A gente olha muito a fragilidade do próximo, olha muito as nossas fragilidades, e a gente cai por causa disso, querido. A gente cai. Olha, a gente tem exemplo maravilhoso de pessoas que verdadeiramente têm Cristo de uma maneira assim, que eu não quero citar nome, porque exaltado é o nome de Jesus, mas você vê vida de pessoas que têm filhos arrebentados, família arrebentada, e a pessoa está ali firme, não é? Está firme. As pessoas costumam dizer assim, nossa, você viu fulano, você viu aquele ciclano, você viu lá, tal, você viu aquele pastor, né? Olha lá o que aconteceu com o filho, olha lá o que aconteceu com a família, não sei o quê. E a pessoa está ali firme. Isso é ser crente, amém, queridos? Isso é ser verdadeiramente íntimo de Deus, porque nenhum homem que é dado testemunho, Hebreus fala que nenhum homem que foi dado como testemunho da palavra de Deus, nenhum deles viveu, querido. Ah, só a glória, só a bênção. Não, viveram lutas e passaram por lutas e permaneceram, porque tinham uma intimidade com Deus, que conhecia o Senhor, que entendia a cruz, amém, queridos? Que entendia a cruz. Nós precisamos entender a cruz de uma vez por todas. Nós precisamos declarar o nome de Jesus sobre todo nome, sobre toda circunstância, como nós cantamos, de verdade, em espírito, em verdade, querido, e fazer com que isso chegue àqueles que estão ao nosso derredor. Aí nós estamos cumprindo o propósito para o qual nós estamos na presença e na casa do Senhor. Senão não existe cumprimento de propósito. Senão vai existir sempre aquela pessoa, sabe aquele filho mimado, que só quero, pai, eu quero, pai, eu quero, pai, eu quero, e se não dá, esperneia, e se não dá, não vem mais no culto, e se a bênção não chega, não quer mais saber, vai procurar outra igreja, vai procurar um profeta, vai procurar. Queridos, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para que nós tenhamos a nossa esperança firme nele, amém? A justificação, a remissão dos pecados foi o papel de Cristo, foi o papel do Senhor para a nossa vida. Mas não termina aí, amém, queridos? Depois que nós dizemos o sim, depois que nós dizemos que nós cremos na cruz, o Senhor nos chama a viver uma vida de santidade. Sim ou não, igreja? Amém? Uma vida de santidade, uma vida de separação das coisas do mundo. Viver o espiritual acima do almático. Ser pessoas centradas. Ser pessoas que tragam palavras que abençoam, que libertam, né? Que cura. Ou seja, ser embaixador do Evangelho. Então a palavra diz aqui, olha, Jeremias está falando, bendito o homem que confia no Senhor. E que cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro. Amém, queridos? Nós temos que ser esse homem, essa mulher, né? Nós temos que ser essa igreja que é como árvore perto do ribeiro, querido. Que as nossas raízes ali perto do ribeiro, elas são profundas. Olha que nós estamos falando de relacionamento, de intimidade com Deus. Então, as nossas raízes ela tem que ser profunda no tanto de buscar no Senhor. Buscar no Senhor toda a suficiência que nós precisamos para vencer o mal. Amém, queridos? Depois você vai ver que Jeremias vai falar que, antes, né, anteriormente, ele está falando que maldito é o homem que confia nos seus braços, que confia nas coisas deste mundo. Mas aquele que está plantado junto ao ribeiro, águas vivas, amém? Esse se fortalece. Esse homem tem, queridos, tem como atitude, né, a bênção. Mas não para si só, mas para abençoar todos aqueles que estão ao seu derredor. Aquilo que aparece por sobre a terra, falando de árvore, aquilo que aparece por sobre a terra são as atitudes, sim ou não? A árvore, as folhas, tudo bonito, não é? Dá fruto, isso são atitudes. Mas essas atitudes só vão continuar, querido, desse jeito, lindo, as flores verdes, né, o fruto, né, não ressecando com o inverno, não ressecando com a falta de água, porque está plantado junto ao Senhor, a água viva, amém, queridos?
Mas o que é aquilo que ninguém vê? É aquilo que Deus sonda, e é aquilo que te sustenta, e é aquilo que me sustenta. O que sustenta a árvore é o quê? É a raiz. É a profundidade da raiz. Quanto maior é uma árvore, maiores são as suas raízes. Quanto mais eu caminho diante do Senhor, mais intimidade eu tenho com Ele. Quanto mais eu busco, mais intimidade eu tenho com Ele. Quanto mais eu entendo que não é pela força dos meus braços, nem só pelo meu conhecimento, nem só pelos meus pensamentos. Quanto mais eu faço isso, mais a minha intimidade com o Senhor cresce. Mais eu me coloco como filho. A palavra diz, já não sois mais servos, mas filhos amados. Amém, queridos? Eu não tenho mais filho criança, né? O Danilo sempre coloca os exemplos aqui, porque é uma criancinha, mas é a confiabilidade de uma criança num pai. É o confiar, é o entregar. Então, que nossas raízes têm que ser profundas na palavra. Nossas raízes têm que ser profundas no relacionamento com Deus. Eu tenho que ter desejo todos os dias de me colocar na presença do Senhor. E colocar-me na presença do Senhor de forma que eu possa exaltar o nome dEle. Eu ultimamente fui fazer uma visita a um casal e aí tinha uma pessoa lá na casa, estava falando, nossa, pastor, mas eu ando todo dia falando, ai, Senhor Jesus, me guarda. Ai, Senhor, eu não esqueço de falar do Senhor. Falar, Senhor, ai, Senhor, mas Senhor, o Senhor... Queridos, não é isso que o Senhor quer. Amém? O que o Senhor quer é intimidade, na qual você possa confiar. Não é ficar falando Senhor, Senhor o dia inteiro. Mas é que você confie nele de tal forma que tudo aquilo que você for fazer, você entenda que ele está do seu lado. Você entenda a promessa da onipresença. Que você entenda que o Senhor é poderoso para te livrar e para te fazer crescer, para te fazer vencer. Hoje aconteceu uma coisa. Todo domingo eu acordo por volta de umas 7 horas, 15 para 7 da manhã. Né? Meu amor ainda está na cama. Né? E eu vou lá e faço o café. E aí tem lá um balcãozinho lá, e eu vou lá, gosto de fazer o café no balcãozinho. Hoje fui, mesma coisa, fui lá fazer o café. Coloquei água fervendo naquele suporte que está o pó. E a hora que eu fiz assim, eu bati a mão. Eu fui café para tudo quanto é lado. Aí vou falar um negócio para você. Sujou tudo, mas sujou demais. Eu falei, Solange, quantos mil litros de água e café tinha nesse negócio? Porque sujou tudo, mas muito. E eu quis ficar irado, comecei e falei, não. Glória a Deus, graças a Deus, porque olha, estava sem camisa, de shorts, fazendo café. Pessoas, aquele pó vira para cima de mim, fervendo. Falei, Senhor, obrigado porque o Senhor me guardou. Obrigado, Senhor. Porque a minha irmã mesmo, há anos atrás, foi fazer um café, aconteceu a mesma coisa, e caiu o café assim, e deu queimadura, que ela ficou tratando muito tempo. Porque é terrível, porque o café gruda, né? O pó gruda, é um negócio... Então, assim, querido, nós temos muitas coisas na nossa vida que são simples, que são coisas simples, básicas, que nós precisamos começar a entregar ao Senhor. Amém? Porque lá o montante, não é? O que você vai viver de toda a bênção, de toda a graça, a vida abundante, ela não chega. Você não começa lá, né, por cima. Você começa nas coisas pequenas, vendo o poder, vendo a graça, vendo o amor de Deus, vendo o que Deus te guarda. Amém, querido? Lutas. Dá de ombro para lutas desse mundo, querido. Não é faltar com responsabilidade, não. Tempos atrás eu estava dizendo aqui, né? Eu estava passando uma crise financeira, comecei a fazer Uber, comecei a fazer o quê? Comecei a trabalhar 12 horas e faz isso aqui, faz aqui. Tem hora que nada deu certo. Eu parei e falei, Senhor, o que está acontecendo? Porque eu estou trabalhando, eu estou buscando e o negócio só está fechando a porta. O Senhor falou assim, porque você está fora do meu propósito. Não te chamei para isso. Não te chamei para isso. Nós temos um chamado, amém, queridos? Como igreja, de representar o reino de Deus, trazer o amor de Cristo.
E nós temos um chamado individual, cada um de nós, amém? Ninguém nasce sem um propósito. O Senhor nos atrai a cada um. Jesus, quando ora lá em João, a oração de Jesus lá em João 15, ele fala que o Senhor não quer que nenhum daqueles que foi dado a ele se perca. Amém, queridos? O Senhor Deus, o Pai, Ele quer salvar a todos. Eu te pergunto, todos vão ser salvos? Não. Não porque eu estou julgando, amém, queridos? Porque você vê no mundo, pessoas escolhem não ser salvas, sim ou não? Pessoas escolhem estar no mundo. Certa vez nós estávamos trabalhando na restauração de um casal, eu e a pastora. E trabalhamos, e a pessoa chegou para nós e falou assim, não, pastor, não vem aqui não venha mais. Eu amo o senhor, eu amo a pastora, respeito vocês, mas eu não quero mais. Eu quero ir para o mundo. Eu quero ir para o forró. Falou desse jeito para mim, personagem. Quase que a pastora falou, vou junto. Não, mentira, brincando. Eu brincando. Jamais, né, amor? Mas você entende, querido? Você entende? Que existe uma parte de nós buscarmos, existe uma parte de nós pagarmos o investimento, amém, queridos? Do relacionamento com Deus, porque está tudo consumado. Está tudo consumado. Agora nós precisamos fincar as nossas raízes, querido, amém? Aprofundar no relacionamento com Deus, como diz Jeremias aqui. O povo estava enganado pelo pecado. O povo estava enganado com as coisas do pecado. Mas o Senhor chama e diz, olha, bendito, o Senhor chama. O profeta Jeremias, ele começa a falar, bendito o homem que confia no Senhor e que tem esperança no Senhor. Esse homem é como árvore. Amém, queridos? E é bênção. E é bênção. Porque quando o Senhor nos... Ele fala ali, Jeremias fala que ele coloca essa comparação como árvore, querido. Ele está falando, primeiramente, está falando da firmeza dessa árvore, da raiz, de estar firmado no Senhor. E depois nós vamos falar de frutos, sim ou não? As folhas são verdes. As atitudes são claras. O caráter é tratado. É um caráter que abençoa, amém, queridos? Então são as folhas verdes. E esse homem, essa mulher e essa igreja, esse povo que anda, que é firmado nesse relacionamento íntimo com Deus, dá fruto. Nós precisamos dar frutos, amém, queridos? Nós precisamos ter o fruto do Espírito para permanecer nessa responsabilidade de sermos profundos no relacionamento com o Senhor. Buscar a paz, buscar o amor, benignidade, bondade, não é? Ter domínio próprio. Nós temos que buscar isso. A hora que virou o café, lá vou ligar para o Danilo pregar, não aguento mais, virou até o café. Mas não, o Senhor falando, tem uma palavra através de você e estamos aqui ministrando a palavra, amém, queridos? Agora, veja só, quando eu sou esse homem arraizado ali no Senhor, eu dou fruto. Eu pergunto para você, o que tem dentro de um fruto? Tem semente. Amém, queridos? E o que tem dentro daquela semente? Uma outra árvore, uma nova árvore. Amém? E o que tem nessa nova árvore? Mais frutos e mais sementes. Amém, queridos? Você entende o porquê que eu e você, nós precisamos ser aprofundados nessa intimidade com Deus? Porque nós somos chamados para dar fruto. Amém, queridos? E o fruto que nós dermos vai carregar uma semente, e a semente é a semente da palavra, é a semente do Senhor, amém, queridos? E esse fruto vai disseminar, e nós vamos alcançar, e nós vamos ganhar vidas, e nós vamos salvar famílias, amém, queridos? Eu não sou intimamente ligado para o Senhor simplesmente para ter bênção, eu não sou só para viver a promessa, mas eu sou para viver o propósito, amém? De que o mundo ouça falar de Cristo, do que o mundo ouça falar do Senhor, do que o mundo ouça que existe um evangelho que cura, que liberta, que transforma. E a palavra nos pergunta, né? Fala assim, como crerão a Ele se não tiver aqueles que anunciam, que falem da palavra? Então esse é o homem que é plantado junto ao ribeiro. Esse é o homem que é
que se alimenta da palavra, que tira os seus nutrientes da palavra. Sabe? Nós precisamos ter uma vida de intencionalidade. Que tudo que o inimigo faz, querido, tudo que o inimigo planta ao seu redor, ele tem intenção. Sim ou não? A Bíblia diz que a intenção do inimigo é o quê? Matar, roubar e destruir. Mas o Senhor não tem só uma intenção, amém, queridos? O Senhor tem uma justificação. Já foi consumado. Nós não podemos voltar atrás. Amém? E não vamos voltar atrás. Aí, Jeremias continua aqui. Versículo 9. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhece? Quem conhece o coração? Quem conhece o nosso pensamento antes que nós verbalizemos? Quem conhece o mais íntimo do meu ser? O Senhor, amém, queridos? O Senhor. Então por isso que a palavra diz que nós temos que nos abrir diante do Senhor. Nós devemos nos derramar diante da cruz. Nós temos que ter o desejo, querido, de sermos libertos de nós mesmos. Eu tenho que ter o desejo de buscar no Senhor, de ser liberto do Edinho. Quem é que luta mais, querido? Quem é que luta mais diante de uma transformação, de uma santidade diante de Deus? Quem é que luta mais contra você do que a sua própria alma? Contra mim do que a minha própria alma? Sim ou não? Os meus sentimentos. As minhas vontades. Enganoso é o coração do homem, amém, queridos? E Jeremias fala assim, não só enganoso, né? Ele fala o quê? Que ele é enganoso e ele é desesperadamente corrupto. O coração busca desesperadamente fazer a vontade dele, amém, queridos? Os meus sentimentos lutam desesperadamente para ser suprido, principalmente quando eu estou longe do Senhor. As pessoas se enganam que estão em pecado, vivendo em pecado, não só de pecados de grandes proporções, se é que pode chamar pecado, pecadinho, pecadão, tudo é pecado, não é? Mas de pecado de pensamentos bobos que cercam a mente, que leva cativo o pensamento em coisas erradas o dia inteiro brigando com pensamentos ruins. Você já conheceu alguém assim? O coração enganado pelo pecado, ele busca satisfazer só os desejos da carne. Quando Paulo, queridos, ele diz assim, ó, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E quando Paulo tem a coragem de dizer, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O Danilo falou, tô fora de falar isso, né, Danilo? Eu também. Mas presta atenção, queridos, para Paulo dizer isso, o que ele fala antes? Ele fala, eu esmurro o meu corpo, amém? Eu esmurro o meu corpo como quem luta. Não como quem dá soco ao ar, mas para que eu possa me diminuir, para que o quê? Para que Cristo cresça em mim. Isso é o quê? Isso é relacionamento, isso é renúncia. Isso é renúncia. Porque o nosso coração, querido, ele quer levar a gente para onde ele quer ir. Para onde os olhos, né? Para onde os olhos nos levam. Então nós temos que cuidar de tudo que se deve guardar, diz o salmista, guarda o quê? Coração. E não é o coraçãozinho lindo que a gente faz lá, né? No TikTok, não é esse coração. É o entendimento. São as atitudes, são as emoções, amém, queridos? Guarda o teu coração. Cuida bem da sua mente todos os dias. Como o pastor Jeremias gosta de dizer, né? Você não pode de maneira nenhuma querer impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça. Mas você pode fazer, você tem necessidade de não permitir que ele faça um ninho na tua cabeça. Não é?
Então nós precisamos cuidar. Continuando aqui. O Senhor, então, quer dizer, é o que conhece o teu coração e o meu coração, amém? Então abra teu coração diante do Senhor. Nós vivemos uns extremos, né, querido, nas ministrações por aí que nós ouvimos. Tem gente que fala assim que, você só está atrás de bênçãos, só atrás de promessas, você não vai alcançar nada. Verdade. Você prega Jesus assim de uma forma que ele é um juiz executor e tal, e que você está fazendo errado, acusador. Não, queridos. Então os extremos, nós precisamos da intimidade com Cristo para viver a presença dele, para viver as promessas. Se é promessa, não é? Nós não cantamos aqui? Deus de promessas, Deus de milagres, Deus que não é homem para mentir. Então as promessas estão para mim e estão para você. E elas são suas. E elas são minhas, e ela é da igreja. Agora, as promessas se cumprem se antes disso eu buscar a presença daquele que prometeu. Não é? As bênçãos virão e correrão atrás da gente, sim ou não? É palavra, não sou eu que estou falando, não é o pastor que está falando palavra para te fortalecer, não é uma palavra aqui de coach. Você pode, não, você não é, eu não sou, nós não podemos, nós dependemos, amém, queridos? Eu vi um trechinho de uma pessoa falando assim que, olha, quando Jó fala lá no final do livro de Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar e hoje de contigo andar. E eu preciso estudar mais isso, mas eu vou falar o que eu ouvi rapidinho. E eu falar assim, sabe o que Deus queria de Jó? Era dependência. Era um relacionamento profundo. Porque Jó já tinha tudo. Sim ou não? Mas ele não tinha uma dependência de Deus. Ele era autossuficiente. A Bíblia diz que ele conhecia Deus, ele sabia de quem vinha a bênção. Mas não é necessário nós só sabermos, amém, querido? É necessário nós vivermos com ele. É necessário nós andarmos com Cristo. É necessário nós sabermos verdadeiramente quem ele é. E até para amar o Senhor, que nós precisamos do Senhor. Até para amar o Senhor corretamente, até para nos submeter corretamente diante do Senhor, nós precisamos do Espírito Santo que nos leve a isso. Para encerrar, né? Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém? A bênção é minha, a promessa é sua, querido. Mas nós temos que fazer por onde receber isso do Senhor. Amém? O Senhor não faz tudo sozinho. Nós temos que... O Senhor não quer ajuda, né? Não precisa ajudar o Senhor também, não. Eu lá no início da minha conversão, ajudei o Senhor muitas vezes. Você ajudou, Danilo? Eu ajudei o Senhor muitas vezes no início da minha conversão, né? Ó, Senhor, eu estou pedindo isso daqui e tal. Ia lá e planejava e dava uma forcinha aí, dava tudo errado, não é? Mas o Senhor quer conhecer o proceder dos seus pensamentos, o proceder do seu coração. Ele quer conhecer, não, Ele conhece, amém? E Ele quer que o proceder do teu coração, os seus pensamentos, louve a Ele, glorifique a Ele, porque Ele é o único Senhor. Cristo em nós,